Bom dia, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Meu nome é Arícia, eu faço parte do time de CX da Vetex aqui no Brasil, atuando como Commerce Engineer. E agora a gente vai falar de um tema muito relevante, que é sobre o varejo do futuro, o que os consumidores esperam das marcas e quais adequações os varejistas devem precisar fazer. E, para isso, a gente vai contar com a ajuda de um expert no assunto, que é o Rafael Araújo, profissional com mais de 13 anos de experiência no desenvolvimento de estratégias para marcas globais e locais de diferentes segmentos. O Rafa acredita que o entendimento do contexto sociocultural e do comportamento das pessoas são pontos centrais para uma construção de marcas relevantes no longo prazo. Hoje, ele atua como head de consultoria da WGSN, liderando o time de consultores estratégicos da América Latina nos mais variados projetos que vão desde pesquisa, facilitação de branding tendências. Rafa, seja muito bem-vindo. Obrigado, Ari. Bom dia, pessoal, tudo bem? Gente, só para passar um pouco pela nossa dinâmica, a gente vai ter a apresentação do Rafa e no final a gente vai ter alguns minutos para perguntas. Vamos, Rafa, o pacote é todo seu. Perfeito, obrigado, Ari. Bom dia, pessoal. Muito obrigado aí pela presença de vocês. Muito feliz de estar aqui também no Vetex Day. Uma oportunidade muito legal de ter uma troca aqui com vocês. Como a Ari já falou, meu nome é Rafael, eu sou o head de consultoria da WGSN e a gente vai falar aqui sobre esse futuro do varejo, quais são os movimentos que a gente precisa considerar pensando nos próximos 2, 3 anos, basicamente. Só ver se está passando. Me falaram que era apontar para cá. Bom. Só vendo ali. Pode ir? Bom, quando a gente fala do futuro do varejo, acho que é importante a gente falar sobre uma expectativa de retomada em números, em receita, ao patamar antes da pandemia, né? Até 2025 existe a expectativa da gente retomar realmente a tração em que o varejo já vinha tendo até então. Mas a gente precisa destacar que quando a gente fala sobre essa retomada, ela acontece dentro de um novo contexto, com mais tecnologia, com mais criatividade e também com novas demandas desses consumidores. E a ideia é justamente eu mostrar um pouco mais sobre quais são essas novas demandas, anseios, dificuldades que esse consumidor passa, para vocês entenderem de fato qual é a melhor maneira da gente se colocar diante disso. Antes, só falar um pouco sobre a WGSN, só para ter uma ideia. Alguém aqui conhece a WGSN? Levanta a mão para eu ter uma ideia. Bastante gente conhece, mas para quem não conhece, a WGSN é a autoridade global em mapeamento de tendências de comportamento. A nossa sede é em Londres, mas a gente atua em mais de 86 países, há mais de 25 anos, entendendo diferentes tipos de comportamento em diferentes categorias, desde moda, beleza, tecnologia, de uma maneira geral. E em todos os países, todos os lugares, em todas as áreas, a gente usa uma mesma metodologia, que é essa tela que vocês estão vendo aqui, onde a gente analisa os temas a partir da visão de como a sociedade interage com aquilo, como aquilo tem um impacto do ponto de vista tecnológico, no ambiente criativo, o que tem sido feito de mais relevante e emergente dentro desse contexto, a realidade de cada indústria e também o ambiente político e como aquilo acaba tendo um impacto nas decisões que impactam nas empresas, mas também nos seus consumidores. A partir dessa análise, a gente faz um cruzamento em relação a isso, para a gente entender tanto as similaridades quanto as particularidades quando a gente fala a nível global e a nível local, né? E aí, a partir disso, a gente chega a um momento preditivo para a gente fazer as correlações em relação a aprendizados anteriores, a realidade de cada mercado. E quando a gente fala da minha parte especificamente, a parte de consultoria, a gente relaciona isso tudo também com necessidades específicas para cada marca. Então, projetos customizados, basicamente, onde a gente consegue entender, seja cruzando com outras fontes de pesquisa, Quali, Quant, Desk Research, seja o que a metodologia pedir, para atender especificamente os desafios de cada uma das marcas. Bom, mas falando sobre o nosso tema em si, a gente vive um momento excitante em relação ao varejo. Então, quando a gente fala sobre a expectativa de crescimento até 2028, a gente está falando só no e-commerce de um crescimento de 58 trilhões, mas a gente tem que entender que isso é excitante não só por uma questão de faturamento, mas também por uma questão da gente conseguir aliar essa tecnologia, essa criatividade a um novo contexto do consumidor. Mas a gente tem que ficar atento também que existe um outro impacto nesse sentido.
Quando a gente fala também sobre a nossa força de trabalho, no mundo todo, 300 milhões de trabalhadores vão perder empregos para a inteligência artificial até 2040. Então, nem tudo, obviamente, são só flores. A gente precisa ter uma noção e uma responsabilidade em relação a como a gente vai manter, como marca empregadora, uma relação saudável com os nossos colaboradores também. Além disso, queria adicionar também um ponto que eu acho que é muito importante de vocês levarem, que quando a gente fala sobre esse novo contexto, a gente está falando também sobre uma retomada das pessoas aos espaços físicos que não estão relacionados a trabalho ou a casa. Então, elas estão voltando a ter uma busca por o que a gente chama de third spaces, desculpa, onde a gente basicamente tem essa relação, onde a pessoa tem uma experiência que é um pouco mais customizada e um pouco mais encantadora, seja no processo de entretenimento, de lazer ou até mesmo de compra, e isso vai ter um impacto diretamente nas marcas em si. A partir desses 3 dados, eu queria dividir com vocês os que a gente acompanha, que a gente entende que são os macropropulsores para, de fato, mudar o comportamento das pessoas nos próximos anos. A gente está falando de um momento de rejuvenescimento do varejo, então, tanto do ponto de vista físico, com as pessoas mais abertas a experiências em ambiente físico, quanto também a atualização da experiência digital a partir da análise de dados e das uso de inteligência artificial. O amadurecimento também da inteligência artificial, como eu falei anteriormente, acaba sendo um ponto que vai evoluir essa experiência e trazer novas experiências para o consumidor, mas tudo isso também dentro de um contexto que a gente continua com um paradoxo da polarização. Sim, eu estou falando de contexto político, onde as pessoas acabam trazendo para as suas relações individuais e também com as marcas uma espécie de expectativa de atender demandas que vão além do aspecto funcional e faz com que ela tenha novos critérios que vai impactar nesses critérios de consumo. E também uma questão ecológica que cada vez mais vai impactando a todas as categorias de uma maneira geral, e também a ascensão do varejo hiperlocal, onde as pessoas vão pensar em como acabam contribuindo para a sua comunidade ou valorizando minimamente produtos que são feitos localmente. E a partir desses macropropulsores, a gente chega a 8 pontos que eu vou dividir com vocês e aprofundar um pouco mais sobre mudanças que a gente está prevendo e que a gente acredita que vão acontecer ao longo dos próximos anos. Algumas delas acho que vocês já vão se relacionar de uma maneira um pouco mais direta, outras talvez soem um pouco mais distante, mas a gente vai aprofundar cada uma delas aqui, começando pela primeira. Quando a gente fala sobre se diferenciar na era do perma-desconto, o que a gente quer dizer basicamente? A gente entende que descontos e promoções é uma prática importante dentro da lógica do varejo, seja para você ter controle de estoque, seja para uma questão realmente de receita, mas a gente começa a entrar numa lógica onde as pessoas estão acostumadas a viver sempre em busca de desconto, e isso faz com que a relação acabe sendo um pouco mais racional, um pouco mais funcional, onde elas estão pensando no preço, estão pensando no tamanho, mas não estão necessariamente pensando em atributos mais emocionais que aquela marca pode contribuir para ela. Alguns exemplos disso que traz esses indícios para a gente, quando a gente fala, por exemplo, sobre a Cyber Week, a gente está falando sobre um resultado de 38 bilhões somente nos Estados Unidos, com destaque para o Shopify. Quando a gente fala também na Ásia, a gente vê cada ano crescendo a receita e a procura dos consumidores em relação aos descontos relacionados ao Dia do Solteiro. Quando a gente fala sobre Cyber Month e Black November, aqui no Brasil também, mas globalmente, a gente já começa a perceber uma insatisfação do consumidor em relação ao nível de desconto que está recebendo. E quando a gente fala, por exemplo, numa pesquisa global sobre o que é um bom negócio, para esses consumidores, eles acreditam que o bom negócio é um desconto de cerca de 30%, o que é uma margem realmente absurda, dependendo da categoria que a gente está falando. Então, a gente começa a observar algumas marcas adotando a estratégia de trazer promoções intencionais. O que a gente quer dizer com isso? É ser um pouco mais claro para o consumidor, além dos momentos talvez mais típicos de promoção do varejo, onde ele começa a surpreender e encantar o consumidor a partir dessa própria lógica de promoção em si. Um exemplo disso, não sei se vocês conhecem a marca Match Fashion, uma marca de e-commerce britânica. Ela é mais voltada para o mercado de luxo e tem esse desafio de consumidores cada vez mais procurando por descontos. Então, a prática que o mercado de luxo vem adotando, por exemplo, é criar espaços específicos onde a pessoa vai encontrar
desconto. No caso deles, eles criaram o Matches Outlet, onde ali pontas de estoque, coisas relacionadas realmente a um produto que já não está com um giro tão alto, eles levam para esse ambiente para também não ter um impacto na marca Match Fashion em si, onde as pessoas acabem tendo uma percepção talvez de qualidade menor, qualquer coisa nesse sentido. Outro exemplo legal que a gente trouxe para vocês é a da Grey Bandit, que é uma marca também de e-commerce dos Estados Unidos, onde eles já sinalizam para o consumidor de antemão que qualquer coleção sazonal, 15% a 20% dessa coleção vai entrar em desconto em algum momento do ano. Não necessariamente eles especificam quando, não necessariamente eles dizem qual exatamente vai ser o desconto em si, mas de 15% a 20% do estoque de qualquer produto sazonal vai entrar em desconto. Então, o consumidor ele já consegue, talvez, ou se programar ou se adiantar em relação a isso, para, de fato, eles entenderem que não é todo momento que a marca vai estar com essa lógica utilizando de desconto para interagir com esse consumidor. O segundo ponto que a gente traz é sobre o uso do conceito de comércio subconsciente para se antecipar e atender a demanda do consumidor. Antigamente, quando a gente falava sobre se adiantar e atender essa demanda do consumidor, a gente basicamente estava falando de se adiantar em relação à concorrência. E eu sei que pode ser um pouco assustador, mas quando a gente fala sobre se antecipar agora, a gente está falando sobre se antecipar em relação ao próprio consumidor. 95% das decisões que o consumidor toma, elas são feitas de forma subconsciente, contando a parte emocional. A parte racional, ela entra muito mais para justificar a decisão. Então, vamos dar um exemplo. Quando você compra um apartamento, você toma muito mais essa decisão pensando em como você se sente naquele lugar, a família que você quer construir, e a partir disso é que você vai pensar se é próximo ao metrô ou não, se a região é segura ou não. A partir desses aspectos é que você vai trazer algumas questões racionais. Então, o que a gente está falando aqui, basicamente, é de uma oportunidade relacionada ao neuroselling, que a gente chama, onde a gente vai adotar cada vez mais aspectos neurológicos, aspectos de conhecimento biológicos do consumidor, para a gente, de fato, conseguir se antecipar não só em relação ao restante da categoria, mas até mesmo trazer as demandas que o próprio consumidor ainda não percebeu que ele tem. Então, utilizar esses dados de tecnologia para antecipar esses desejos já é algo que vem acontecendo. Aqui eu trago um exemplo para vocês de uma marca de food delivery, de entrega de comida da Arábia Saudita chamada Hunger Station, em que eles já estão utilizando, através da câmera do celular, o reconhecimento ocular para ver o quanto as pessoas param o tempo em cima de algum item dentro do aplicativo, o quanto o olho acaba dilatando, demonstrando algum tipo de desejo, e a partir desses dados, eles acabam, obviamente utilizando também a inteligência artificial, eles acabam customizando a experiência de cada consumidor dentro do aplicativo e trazendo os itens que cada um acaba se interessando um pouco mais. Outro exemplo que a gente traz aqui é do Walmart, onde eles têm uma parte do negócio deles chamado in-home, onde a partir da inteligência artificial, entendendo o padrão de consumo de cada perfil de consumidor, eles já conseguem antecipar e mandar para a casa das pessoas os itens que talvez eles precisam reestocar. Então, a pessoa antes da pessoa pedir, ele já manda um aviso, uma notificação para ela, falando que provavelmente o amaciante está acabando e já é momento dela comprar novamente. A pessoa, em um clique, ela já pode pedir para sim mandar o amaciante para eles novamente. Então, mais uma vez, se antecipando a essa demanda. Uma outra estratégia que a gente observa, que começa a ganhar um pouco mais de tração, é justamente otimizar a previsão dessa demanda em si. Aqui eu vou trazer o exemplo de 2 startups, e eu acho que isso aqui é muito mais um ponto sobre o quanto isso vai começar a acontecer cada vez mais, sobre empresas que vão estar totalmente voltadas para o entendimento desse comércio subconsciente, entendendo o padrão desse consumidor, auxiliando nessas decisões de negócio, cruzando inteligência artificial com a análise de dados em si. A Sparkbox é uma empresa britânica que já vem desenvolvendo soluções relacionadas a isso, e também temos soluções próprias como a ASUS, onde eles basicamente, entendendo
qual é o padrão das pessoas em relação ao engajamento que cada produto traz dentro da sua plataforma, seja do ponto de vista de recomendação, de botar no carrinho e depois tirar de volta, ou então do ponto de vista de reviews, o quanto eles conseguem estabelecer previsões e recomendações de produtos a partir dessa análise de dados próprios dentro da plataforma em si. E aí vamos para o terceiro ponto, que aí muito relacionado àquilo que eu falei no começo, entendendo que cada vez mais as pessoas vão estar relacionando as suas experiências aos pontos de venda ou pontos de experiência físico, é um ponto em que a gente começa a observar que está sendo cada vez mais alvo de investimento. Na China, por exemplo, concertos e festivais, só até o meio do ano passado, conseguiram arrecadar 350 milhões de dólares em vendas até julho de 2023. A gente aqui, por exemplo, está num evento gigante, onde a gente já não tem mais aquele receio da pandemia sobre talvez sair daqui com Covid ou não. Isso já virou uma espécie de questão do passado para a maioria das pessoas, obviamente, mas a gente já tem ainda tem essa angústia, essa necessidade de criar novas experiências, entendendo que o contato físico, o contato ali não digital, acaba sendo uma nova experiência para esse consumidor. E, relacionado a isso, a gente traz o dado de que 52% dos brasileiros dizem ser adeptos da tendência YOLO. YOLO basicamente significa You Only Live Once, onde a ideia das pessoas vale muito mais a pena eu gastar o meu dinheiro com uma experiência, principalmente agora, do que, de fato, eu guardar esse dinheiro e ter talvez um respaldo financeiro mais à frente. Isso aqui, obviamente, está muito relacionado também com a sensação das pessoas de que a gente vive uma espécie de crise constante, seja político, ambiental, econômico. Então, perde-se um pouco o sentido de simplesmente guardar dinheiro a partir do momento em que a imprevisibilidade se torna uma espécie de padrão, né? Então, a partir disso, a gente vem observando alguns movimentos de criar experiências físicas, onde a gente fala justamente sobre esses ambientes de soft selling, onde são essas experiências até mesmo indo além do core business de cada uma das marcas em si, mas criando um ambiente acolhedor para cada um dos seus consumidores. Então, a Jacquemus, por exemplo, é uma marca que eles fizeram uma lógica remetendo a bolsa mais reconhecida deles, mas quando você entra na loja, ali está pequenininho, mas talvez dê para perceber, você entra em um café, bistrô, onde você tem uma experiência onde você obviamente vai conhecer os produtos, mas você também tem a oportunidade de, sei lá, comprar flores para sua casa, né? E também a marca japonesa Muji, onde eles fizeram uma ação super legal, onde eles criaram uma espécie de hotel deles, que a Muji ela é uma marca, esqueci de comentar, que ela vende produtos de todos os tipos, desde vestuário até itens para casa. Então, basicamente, eles fizeram uma espécie de Airbnb, que você pode se hospedar através do próprio Airbnb em si, e quando você chega lá, tudo que está na casa, toda a experiência é a partir de itens que você pode comprar no portal deles ou nas lojas físicas também. E como quarto ponto, a gente fala aqui sobre a gente se preparar para o clima extremo. Como eu falei anteriormente, cada vez mais todas as categorias são impactadas em relação a isso, as questões climáticas, seja do ponto de vista de receita, seja do ponto de vista de expectativas do consumidor e até mesmo do ponto de vista de gestão de estoque, onde fatores climáticos acabam afetando diretamente a distribuição por uma questão de ser menos previsível a partir de agora, e todas as categorias acabam sendo impactadas porque a gente entende que tem um impacto do ponto de vista econômico, de fato. A Oxford Economics fez um estudo, por exemplo, que alerta para um declínio de 20% do PIB mundial se o aquecimento global atingir mais 2,2 graus Celsius até 2050. Então, a gente entende que isso acaba tendo um impacto na relação que a gente tem, obviamente, do ponto de vista de negócio e consumidor também, né? Então, a gente começa a observar que algumas marcas vão criando alguns produtos pensando um pouco nessa lógica e entendendo qual é, de fato, a relação que eles querem construir com o seu consumidor a partir do momento em que a crise acaba se tornando uma espécie de padrão, como eu falei anteriormente. Um exemplo disso
é a marca Pourmois, onde é uma marca que ela vende desde vestuário até itens de skincare, mas eles entendendo que a composição desses produtos de skincare são diretamente afetados por questões de poluição do ar, ou então diferença de clima, de temperatura, eles começaram a customizar cada produto entendendo a realidade ambiental de cada região em que eles atuam. Então, se a gente está falando de uma região que é um pouco mais de clima de deserto, a composição é totalmente diferente de uma região urbana, por exemplo, que tem um índice de poluição muito maior. E eles vão justamente customizando e trazendo isso como uma espécie de diferencial para atrair esses consumidores em si. Outro exemplo disso é a Volleyback, também uma marca muito reconhecida pelo seu design, por uma criatividade muito arrojada em relação a como eles pensam os produtos. Então, eles já fizeram diversas coleções que flertam com questões ambientais, entendendo de fato qual é o melhor material, como você consegue fazer de fato uma interação um pouco melhor com o ambiente ao seu redor, onde aquele tecido não pesa tanto em relação àquele clima, qualquer coisa nesse sentido. E aí eles desenvolveram essa jaqueta que a gente está vendo aqui, que é o que eles chamam de uma jaqueta à prova de fogo, entendendo que é uma jaqueta que ela é própria para ambientes em que o vento esteja muito forte, mas o clima em si esteja muito quente. Então, é uma jaqueta que te promete justamente te proteger dessa questão do vento cortante, mas não necessariamente ela vai esfriar, não vai esquentar a sua temperatura corporal. Como quinto ponto, a gente trouxe aqui para debater com vocês a questão do combate a fraudes em si, né? Essa parte a gente começa a observar que também é uma questão crescente, justamente pelo novo momento tecnológico que a gente vive, onde cada vez mais as fraudes se tornam cada vez mais acuradas, cada vez mais sofisticadas. Então, como a gente entende que a gente começa a combater isso, entendendo que o próprio público vai naturalizando um pouco essa relação. 42% da geração Z dos Estados Unidos fala abertamente sobre fraudar o cartão de crédito como uma prática normal. Quando a gente pensa, poxa, é a geração Z que pensa assim? Não, quando a gente vai para o público um pouco mais velho, esse índice não cai tanto. Chega em torno de 35% de que está tudo bem você fraudar o cartão de crédito para você fazer uma compra em si. E aí, acho que quando a gente fala sobre esse comportamento, é também importante a gente destacar a questão de produtos piratas. Cerca de 2 trilhões em produtos piratas são vendidos todos os anos nos Estados Unidos especificamente, mas é uma realidade que a gente observa também em outros mercados, onde as pessoas estão muito mais preocupadas com uma espécie de capital cultural, onde se aquele produto, por mais que ele não tenha um selo de autenticidade, mas parecer verdadeiro, ela já consegue trazer um aspiracional, ela já consegue trazer talvez ali uma sensação de pertencimento, ela já busca um aspecto um pouco mais emocional dentro dessa relação, onde isso é muito maior do que simplesmente privilegiar todo o trabalho de uma marca que vem trabalhando para desenvolver aquele produto. E aí, acho que, obviamente, a gente consegue observar algumas ações de combate ao abuso das políticas, principalmente quando a gente fala sobre questões de retorno de produto. Globalmente, isso é um problema. Aqui no Brasil, também começa a se tornar cada vez mais um problema quando a gente pensa nessa lógica de retorno de produto, onde as pessoas simplesmente ou não retornam um produto verdadeiro, ou elas fazem qualquer tipo de esquema tecnológico para fazer com que tenham um benefício de retorno financeiro, seja através do dinheiro em si, ou seja através do crédito, e algumas marcas vêm atuando em relação a isso. A Cider, por exemplo, é uma marca que ela fez 2 limitações básicas que têm dado um retorno muito grande para eles em relação a isso. O primeiro deles aqui para o Brasil já é uma prática mais comum, mas eles não retornam nenhuma compra em dinheiro, apenas em crédito para a loja. Isso a gente já vê isso acontecendo há muitos anos aqui no Brasil. Mas um outro ponto interessante que eles fazem eles limitam a troca a 48 horas. E todo produto é tagueado. Então, se você fez uma troca, você não pode, em 48 horas, fazer uma outra troca. Então, isso já vai limitando um pouco as ações de quem faz fraudes em relação a isso, para conseguir, de fato,
ter um controle um pouco maior dessas trocas que vêm sendo feitas. Outro exemplo disso é a plataforma Yelp, uma plataforma de avaliação de restaurantes e de comida de uma maneira geral, onde eles começaram a observar um comportamento de falsas avaliações acontecendo dentro da plataforma, e isso a gente entende que pode acontecer em diversas plataformas relacionadas à categoria diversas. Mas, basicamente, eles perceberam que existia um incentivo de muitas marcas para fazer uma espécie de avaliação falsa em relação à experiência daquele restaurante, daquele produto em si, e a partir da inteligência artificial, cruzada também com os IPs de cada região que vem sendo utilizada, eles foram conseguindo mapear e desestimular esse tipo de interação dentro da plataforma para a gente conseguir ter uma plataforma mais confiável. Ainda assim, mesmo quando eles não tiravam do ar um anunciante ou algum restaurante específico, eles passaram a adotar um selo, onde eles basicamente falavam sobre ali talvez não tenha uma avaliação tão confiável em si. Do ponto de vista de marketplace, é uma prática que a gente vem acompanhando também sobre esse produto ou essa marca não é uma marca que a gente tem, que tem o nosso selo de qualidade, por exemplo. Então, a gente começa a observar que isso vai ganhando um pouco mais de tração ao longo dos próximos anos. E aí, também investir em tecnologias inovadoras para a gente conseguir, principalmente no ambiente digital, fazer essa correlação e entender um pouco mais qual é o padrão de comportamento de um consumidor ou consumidora que tem um perfil mais fraudulento. Existem algumas startups também que estão relacionadas a isso. Então, a Bloomreach é uma das plataformas britânicas que vem atuando diante disso para justamente montar métricas e análises para entender, de fato, desde o início, quando estamos falando de uma possível compra fraudulenta, assim como também a EQL, que é uma marca também que ela é australiana, e ela vem justamente atuando, fazendo esse cruzamento com IPs, com CPFs, com dados tanto do ponto de vista da plataforma, quanto do ponto de vista de consumidores, base de dados como se fosse o nosso Serasa daqui, para conseguir fazer essa correlação e identificar desde o início e evitar uma compra fraudulenta. Outro ponto aqui que vale destacar do ponto de vista de fraude, que vai ganhar, infelizmente, um pouco mais de tração ao longo dos anos, é sobre também o ambiente digital e as fraudes nas redes sociais. A partir do momento que eu mostro para vocês que existe uma propensão um pouco maior do consumidor de agir de uma maneira fraudulenta, as redes sociais é onde isso ganha um pouco mais de tração. O TikTok, por exemplo, teve que derrubar algumas hashtags que estavam justamente ensinando as pessoas a como atuar de uma maneira fraudulenta. E não só isso, eles, pensando no TikTok Shop, eles fizeram uma parceria justamente para conseguir estabelecer uma relação de venda talvez um pouco mais confiável e evitar que o TikTok Shop tivesse não só produtos, mas também vendas que tivessem esse retorno negativo do ponto de vista de retorno de peças, como a gente estava falando anteriormente. Como sexto ponto, a gente, obviamente, acho que todo mundo aqui está um pouco familiarizado com a inteligência artificial, o potencial disso. Quando a gente fala sobre o mercado brasileiro, o brasileiro é o quarto país mais otimista em relação ao uso da inteligência artificial, mas como a gente falou lá no início também, existem os impactos que são tanto do ponto de vista positivos quanto do ponto de vista negativos. Então, o que a gente começa a ver é como a gente humaniza um pouco mais essas relações e protege também as relações pessoais em relação ao uso das inteligências artificiais em si. A inteligência artificial regenerativa deverá agitar o varejo, potencialmente arrecadando 9 trilhões até 2029, seja do ponto de vista de oferecer novos produtos, seja a partir do momento de oferecer uma experiência mais customizável, mas de uma maneira em geral, a nova dinâmica vai passar realmente por essa integração dos dados dos consumidores ao potencial da inteligência artificial, onde, como eu falei anteriormente, a análise de dados somada a essa inteligência artificial vai customizar cada vez mais as experiências. E aí, uma estratégia que a gente começa a observar sendo adotada é justamente sobre o uso dessa tecnologia para aprimorar o serviço do varejo e não substituí-lo. Por exemplo, a marca de moda Ruth, onde a partir da interação com o bot de inteligência artificial, você pode agendar
uma videochamada, digamos assim, com o designer que fez aquela coleção ou que faz aquelas coleções. A partir do momento que o designer começa a falar com você e trazer especificidade sobre aquela peça, interagir com você e você dividir também o que você tem de expectativa, por que aquilo é legal, por que não é para você, a inteligência artificial utiliza um bot que no chat já vai te trazendo recomendações específicas relacionadas àquela conversa que você está tendo com esse especialista. Outro exemplo em relação a isso é a Kit, que é uma marca também relacionada a vendas de diversos tipos de produto, onde eles vêm utilizando a inteligência artificial de uma maneira similar para justamente trazer essa experiência mais customizada, onde a partir do entendimento do padrão de compra do consumidor, dentro das suas plataformas digitais, eles já vão fazendo recomendações específicas relacionadas a cada produto. E também a gente traz aqui o exemplo do Sense Club, onde de uma maneira um pouco diferente, não relacionada à oferta de produtos, mas sim à questão de checkout, para não ter que... E aí, só contextualizando, Sam's Club é um clube de compras, então, basicamente, quem vai compra muitas quantidades, então é necessário, às vezes, você ter um funcionário, basicamente, checando se todos os itens foram pagos, basicamente, e aí, basicamente, do reconhecimento a partir de câmeras, ele já vai automaticamente vendo se toda a compra foi feita ou se teve algum item que esqueceram de pagar, qualquer coisa nesse sentido. Do ponto de vista de retorno de clientes, eles já conseguem observar resultados, porque muitas vezes a falha humana gerava algum tipo de frustração, onde as pessoas se sentiam expostas, se sentiam não necessariamente confortáveis com a situação, se sentiam talvez um pouco agredidas a partir do momento que eram contestadas por um funcionário quando falava que acho que você não pagou por essa peça, por exemplo, por essa quantidade exata aqui. Então, a partir do momento que a inteligência artificial trouxe esse papel tecnológico, esses funcionários eles acabaram assumindo outras funções e a taxa de retorno desses consumidores acabou sendo mais alta também. Como o nosso penúltimo ponto, aqui existe uma questão de recontextualização da empatia, né? Então, como eu falei anteriormente, como um dos macropropulsores, a gente tem ainda a previsão, o cenário de uma instabilidade, principalmente política. Teremos eleição daqui a 2 anos, então até lá provavelmente ainda vamos continuar com algumas questões de polarização. Então, se isso afeta o nosso almoço de domingo, pode apostar que isso afeta também na relação com as marcas em si. Então, como é que a gente entende que a gente consegue estabelecer uma conexão um pouco mais genuína, mesmo num contexto de incerteza e de desconfiança por parte desses consumidores, onde 76% dos trabalhadores da linha de frente são insultados pelo público pelo menos uma vez por ano. Então, a gente começa a observar que as pessoas estão mais ríspidas, elas estão talvez um pouco mais drásticas dentro da forma que elas estão agindo, e cabe também às marcas protegerem essa relação de uma maneira geral, obviamente não expondo consumidores, mas também protegendo a força de trabalho em si, né? Aqui, muito relacionado a essa visão de experiência, a gente vê que existe justamente essa oportunidade de criação desses micro momentos de alegria. A Kurt Geiger justamente é uma marca relacionada ao segmento de vestuário, onde eles fizeram uma iniciativa que é The True Kind, onde eles têm justamente essa visão de Kind by Design, onde eles constroem experiências estimulando uma interatividade um pouco maior, um pouco mais amigável, digamos assim, entre os seus funcionários e também os seus clientes em si. Então, eles vão pensando em lógicas diferentes, é quase como uma dinâmica de team building também, onde eles vão trazendo isso, mas eu acho que isso vai além também, chega até o consumidor final. A Pampers, por exemplo, entendendo que eles falam com um público muito específico, né, que a gente está falando principalmente sobre pais, eles observaram que os pais, existiam ali uma questão sobre a parentalidade de uma maneira geral que gera uma espécie de isolamento, uma sensação de estar meio que desligado de todo o seu contexto, e aí eles atuaram nessa questão justamente a partir do momento do chá de bebê, entendendo que o chá de bebê é um momento em que você vai, obviamente, receber
a ajuda dos seus amigos e familiares de uma maneira geral, mas você não tem a menor chance de conseguir prever o quanto que você vai usar de fralda, de pomada, etc. Então, eles criaram uma plataforma chamada DashTech, onde basicamente eles estimulam a interação das pessoas de uma maneira mais íntima com esses pais em outros momentos além do chá de bebê, basicamente, onde eles estimulam as pessoas a por que não dar uma fralda ou um presente quando o bebê está fazendo um mês de aniversário? Por que não trazer, de repente, uma mensagem positiva dentro dessa plataforma também, quando a gente está falando aqui sobre um dia dos pais, um dia das mães, qualquer coisa nesse sentido, né? E aí, eu acho que vale trazer também um exemplo da Selfridges, que é uma marca também britânica que tem um clube de fidelidade em que eles trazem benefícios não só para quem consome ou para quem avalia positivamente também, para quem interage com a comunidade de uma maneira positiva, para quem faz, digamos assim, ações que são propostas por eles que são mais pensadas em prol da sociedade, você também ganha pontos dentro desse plano de fidelidade que eles promovem. E aí entra também essa questão da amplificação das narrativas de cuidado, né? Aqui a TOTUS é uma marca de varejo de supermercado peruana, onde eles basicamente aproveitaram simplesmente a sua capilaridade, a sua oportunidade de falar com um público muito extenso para conscientizar as pessoas em relação ao câncer de mama. Então, basicamente, eles ofereceram testes, mamografias a um preço de custo dentro de suas lojas, né? E aqui tem 2 exemplos de marcas da Kind Room e Commune, que também, justamente pensando em comunidade, eles promoveram ações relacionadas a isso. Essas 2 marcas elas são relacionadas a aluguel de apartamento. Então, o que eles fazem, basicamente, eles oferecem descontos no seu aluguel se você tiver algum benefício que você traz para aquela comunidade local. Então, se eu alugo um apartamento com eles, mas eu me proponho a podar o jardim do prédio, eu ganho um desconto. Se eu me proponho a educar musicalmente todas as crianças daquela rua, eu ganho descontos em relação a isso. Então, eles oferecem esse programa justamente para estimular essa interação comunitária e fazer também com que eles sejam, obviamente, um pouco mais próximos e visto como um comércio hiperlocal. Aqui, basicamente, eu acho que existe também a estratégia da gente ser um aliado para diminuir os efeitos de alto custo de vida, onde, basicamente, aqui, pensando na reduflação, que basicamente é a prática de você continuar mantendo o mesmo preço do produto, mas reduzir a quantidade, isso basicamente é o conceito de reduflação. O Carrefour começou a estabelecer tags dentro dos seus produtos, justamente mostrando aonde essa reduflação estava acontecendo. Isso aqui não aconteceu no Brasil, isso aqui é basicamente na França, mas eles entendendo que a questão econômica passa a ser uma preocupação constante para esses consumidores, eles entenderam que era parte do trabalho deles conseguir fazer essa explicação de uma maneira mais visual sobre aonde eles estão sendo impactados do ponto de vista de preço, mas não necessariamente de uma maneira tão perceptível em si. A Amazon também adotou prática parecida em relação aos remédios, eles entendendo que cada vez mais o número de diabéticos crescendo nos Estados Unidos, eles cortaram as taxas relacionadas aos produtos que envolvem insulina. Então, justamente para conseguir fazer com que esse público tenha um pouco mais de facilidade e acesso a esse tipo de produto que acaba sendo necessário no seu cotidiano, né? E como último ponto que a gente traz aqui, a gente fala sobre uma redefinição da descoberta de produtos por meio do comércio por imagem. Então, acho que a gente já vem vivendo aí um boom desse comércio mais visual, seja com os glasses em si que estão sendo desenvolvidos, ou até com outras funcionalidades dentro de outras plataformas em si. 62% dos millennials e da geração Z dos Estados Unidos e do Reino Unido preferem as ferramentas de buscas visuais e os recursos tradicionais de compra. Então, a gente vê, por exemplo, até mesmo as redes sociais como o TikTok crescendo o número de buscas sobre produtos, crescendo também a procura das pessoas sobre explicações, tutoriais, entendendo de fato como um produto funciona, né? E aí,
a ideia é justamente que os players comecem a se colocar um pouco mais como um destino dessa criatividade e inspiração a partir desse estímulo talvez mais visual. A Poshmark é uma marca que vende itens de segunda mão. Então, basicamente, eles desenvolveram o Posh Lens, que é uma espécie de plugin que você coloca no seu celular e a partir de um item que você gosta muito. Então, por exemplo, eu gostei dessa água, eu vou ali e vejo, ele já te oferece outras opções de produtos de segunda mão parecidos que você poderia adotar. Né? E também a gente tem a marca Klarna, que aí eles fizeram basicamente internamente uma lógica parecida, onde você vê um produto deles, você pode, a partir do ponto de vista visual, entender outras opções, seja de tamanho, de cores, mas eles estimulando cada vez mais através do seu aplicativo das pessoas fazerem essa busca visual. Né? E aí, acho que como último exemplo aqui, a gente justamente traz aqui para vocês uma nova funcionalidade, na verdade, de um aplicativo que já existe. Então, o Google em si, ele já tinha desenvolvido o Google Voice, o Google Lens, onde você basicamente já poderia saber, do ponto de vista de busca, aonde encontrar, aonde saber um pouco mais sobre aquele produto, mas eles evoluíram isso, integrando isso com o Google Imagens, onde a partir de agora o Google Imagens em si você consegue também fazer essa correlação com o aplicativo Google Lens, e isso aumentou em 20% o uso dos aplicativos, porque as pessoas realmente cada vez mais estão procurando por imagens e menos por texto para entender um pouco mais sobre seus produtos e as suas necessidades. Pessoal, aqui só um resuminho dos principais pontos que a gente trouxe aqui antes da gente finalizar. A gente falou sobre a gente priorizar o valor ao invés de preço, entendendo que cada vez mais a gente está dentro dessa lógica do desconto permanente. Isso também está relacionado a investir dessa economia da experiência para a gente conseguir construir um valor, sim, no ponto de venda físico, a partir de uma experiência que seja um pouco mais descolada da categoria de atuação, mas trazendo realmente ali um fator inovador e inspirador para esse consumidor. A gente vê que esses espaços inspiradores, eles cada vez mais vão se tornar padrão, e isso vai fazer com que seja um critério cada vez maior de escolha dentro das relações com essas marcas. Né? A gente vê que vai crescer a necessidade de ser muito incisivo no combate à fraude em relação às compras ilegais ou retornos, como a gente falou anteriormente. Né? E isso está totalmente direto também à proteção dos colaboradores, entendendo que a gente entra num contexto em que o cliente cada vez mais se sente dono da razão, que se sente dono da verdade, e isso também acaba sendo um papel das marcas de conseguir oferecer um pouco mais de tranquilidade nessas relações, não expondo nenhum dos lados. E também a gente traz como último ponto aproveitar a tecnologia justamente para impulsionar o serviço de varejo e não substituí-lo. Então, entender a inteligência artificial como um lugar de preencher lacunas dentro da experiência que você já oferece e não necessariamente substituir do zero a experiência que está sendo oferecida. Aqui a gente botou um QR Code, onde basicamente quem quiser uma amostra do nosso relatório da previsão do futuro do varejo de 2025, vocês podem ter acesso. E também aqui meu e-mail, quem quiser entrar em contato, tirar mais dúvidas também. Mas eu também vou estar andando por aqui, vou estar circulando, então quem tiver dúvidas, seja isso, ou seja sobre qualquer outro ponto de atuação da WGSN, por favor, fiquem à vontade, e vou chamar de volta ao palco a Ari aqui também para a gente conversar. Rafa, muito obrigada. Acho que todo mundo sai com a cabeça borbulhando aqui depois de tanto conteúdo tão relevante. Pessoal, o nosso time vai passar com o microfone, então quem tiver perguntas, por favor, levantem a mão, que eles levam o microfone até vocês. Mas, Rafa, antes, eu queria te fazer uma, que é, considerando as tendências que você mencionou, qual você entende que vai ser a mais desafiadora no mercado brasileiro e por quê? Eu acho que a primeira que a gente falou, ela vai ser muito desafiadora porque basicamente ela fala sobre você imprimir uma nova lógica de relacionamento com o consumidor, né? O consumidor ele já está acostumado e ele já está com essa expectativa de descontos permanentes. Então, conseguir fazer com que a relação mude é um processo que vai levar algum tempo e um esforço também um pouco maior. Perfeito.
Oi, Rafa, tudo bem? Tá me ouvindo bem? Acho legal. um pouquinho mais perto. Tá um pouquinho baixo. Eu queria saber como que você vê a evolução e a troca da lógica de consumo hoje em dia, na verdade, a troca da posse de produtos pelo uso como serviço, né? Isso a gente vê com o Uber, que muita gente hoje escolhe não ter o carro para usar o Uber, ou escolhe não ter a casa na praia para usar o Airbnb, ou até alugar coisas, móveis, que é com que eu trabalho, ou, sei lá, furadeira e várias outras coisas. Desculpa o seu nome? Vivian. Vivian, ótima pergunta. Eu acho que assim, a gente vem observando que as marcas elas acabam caindo talvez numa espécie de lugar perigoso sobre um estímulo excessivo em relação ao consumo de novas coleções, de novas versões, de novos produtos de uma maneira geral. Então, até mesmo a gente que trabalha com tendência, a gente observa que as tendências elas têm sido cada vez mais efêmeras, onde cada vez mais assim a nova tendência, depois qual é a outra tendência e tal. Então, você se manter como, digamos, à frente de todas as tendências, quando a gente fala da perspectiva do consumidor, é muito desafiador e talvez perde um pouco o sentido. E com isso as pessoas, de fato, elas estão começando a valorizar um pouco mais as experiências do que a posse em si. Acho que um outro segmento que isso acontece muito é o mercado de luxo. A partir do momento que as pessoas têm uma questão com a economia, é uma forma também de você não necessariamente ostentar, mas ainda assim você se manter num padrão de consumo um pouco mais acima. Então a experiência ela acaba sendo talvez um pouco mais vertical a todos os tipos de consumidores, a partir do momento que ou você vai contra esse excesso de consumo de uma maneira geral, ou você simplesmente valoriza essas experiências por uma questão realmente de uma percepção de mais exclusividade. Rafael, bom dia. Parabéns pela apresentação. O que a gente observa é que tanto varejistas quanto consumidores, até alguns anos atrás, davam muita importância para as coisas hards de uma loja, né? Iluminação, ambiente, etc., coisas físicas. E agora nós estamos indo, como você mostrou, para coisas muito mais subjetivas, para valores, para coisas que são mais complexas de serem entendidas. É isso? É um pouco, é bem desafiador. As pessoas, de fato, elas querem experiências não só que sejam relevantes do ponto de vista de consumo do produto em si, mas que sejam mais encantadoras e mais criativas de uma maneira geral. O que a gente consegue observar hoje é que cada vez mais é importante o mapeamento de dados de comportamento que vão além da categoria para conseguir construir essas experiências. Então, você saber se o consumidor ele tem uma taxa de retorno de X% em cada mês já não faz mais tanta diferença, mas você entender que aquele consumidor, além dele gostar da sua categoria, do seu produto, ele também é fascinado por café ou qualquer coisa inusitada, consegue trazer um pouco mais de elasticidade dentro desse pensamento criativo de novas experiências, onde vai além do produto, vai além da iluminação, vai além da bancada de atendimento, né? É realmente sobre criar algo mais inusitado. Perfeito. Rafa, muito obrigada mais uma vez pela participação em nome da Vetex. E, pessoal, o Rafa vai ficar aqui na lateral, então quem ainda tiver perguntas, ele fica ali disponível para vocês. Muito obrigado aí, Obrigada, pessoal. Rafa.